Saudações investidores, agora o Bitcoin cotado a 10.293 dólares e hoje meu objetivo vai ser fazer uma atualização rápida do preço para você. Vou começar no 4 horas e chegar até tempos gráficos menores para fazer uma análise técnica e também vou fazer uma análise de sentimento completa. Quero falar um pouquinho aqui com vocês sobre onde as instituições estão posicionadas, a gente tem constatações interessantes aqui do preço. Também quero mostrar para vocês um movimento extremamente volátil que a gente teve nos últimos dias no Bitcoin, quando a gente foi lá testar a região dos 9.800, depois já voltou estopando e liquidando todo mundo. Vou explicar um pouquinho para vocês por que esses movimentos acontecem. E numa análise de sentimento, eu também quero mostrar para você o que está acontecendo aqui com os nossos indicadores nos últimos dias e onde tipicamente a gente tem boas oportunidades. Beleza? Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Caras, antes de começar, não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Investidores, eu começo aqui do 4 horas na BitMEX para relembrar vocês esse triângulo que o Bitcoin rompeu e nesse momento está tentando se manter acima. Bitcoin que sim, rompeu as principais resistências e nesse momento eu vejo uma perspectiva positiva aqui no 4 horas. Mas seria uma perspectiva positiva para a gente reverter? Não. Seria uma perspectiva positiva para a gente ir testar as zonas de resistência como os 10.700 e uma região mais próxima dos 11 mil dólares, tá? Ultrapassar essas regiões aqui, caras, eu acho que vai ser complicado, ok? E mesmo que a gente consiga fazer isso, a gente ainda vai ter uma grande resistência da consolidação que a gente teve aí entre os 11 e os 12 mil dólares nas últimas semanas. Então, eu realmente vejo que a gente está numa situação interessante olhando tempos gráficos menores, como por exemplo o 1 hora. A gente já está, olha só, revertendo a nossa tendência de baixa, porém, a gente ainda não tem uma confirmação de longo prazo que o Bitcoin vai voltar a subir, que é uma boa situação para a gente se manter comprado por grandes períodos, ok? Nesse momento, eu sim ficaria de olho para o Bitcoin e buscar essa zona, mas para acumular, para pensar em compras de mais longo prazo, eu ainda estou de olho para possíveis armadilhas aqui abaixo dessa região dos 9.700 e tal. Eu acho que se for ali, vai ser uma grande oportunidade, beleza? Indo aqui no 1 hora, caras, eu quero mostrar para vocês que sim, a gente rompeu o nosso triângulo, mas a gente não está conseguindo demonstrar tanta força depois desse rompimento. Tampouco esse rompimento foi feito com volume, tá? Então, não é um rompimento, por exemplo, eu vou mostrar para vocês no indicador de sentimento, que eu vou querer estender muito as minhas operações. Agora eu vejo o quê? Eu vejo que a gente tem suportes importantes do preço, nem tanta resistência acima. Mas se a gente perder esses suportes aqui, a gente pode ter sim problemas. O que eu estaria de olho aqui, caras? Eu sempre quero pegar pontos de confluência aqui do VPVR com o Fibonacci, tá? Então, eu vou traçar aqui o Fibonacci para ver no 1 hora onde que são pontos importantes para o Bitcoin. Olha só, de cara eu já vejo essa região aqui dos 10.150 dólares como uma região importantíssima, tá? Se perder essa região, eu realmente enxergo que o Bitcoin pode ter problemas, já que a gente estaria perdendo a tendência de alta e estaria também perdendo o principal suporte que a gente tem no VPVR. A partir daí a gente pode retestar essa região dos 9.800 e quem sabe romper, né? Afinal, como a gente não tem muito volume aqui, faz sentido sim a gente desenhar esse triângulo aqui de uma maneira mais conservadora dessa maneira, tá? Não está errado quem já está considerando o rompimento e um reteste, mas quando não tem volume, uma maneira mais conservadora é realmente pegar o ponto de retorno e atualizar a linha de tendência, ok? Então, eu acho assim, a gente tem bastante suporte abaixo, mas se perder essa região dos 10.150 já começa a complicar. Lembrando que a gente tem um suporte interessante até os 9.970, mas se perder aqui eu espero um teste rápido até os 9.800, quem sabe até fazer aquela armadilha lá mais próxima dos 9.000, onde a gente vai pensar em acumular.
Beleza? Continuando aqui, caras, e falando um pouco dessa dinâmica de mercado, de onde as instituições estão posicionadas, né? Para isso eu vou usar aqui o Tensor Charts e mostrar para vocês que, sem dúvidas, as instituições estão tentando manter o preço entre esses 10.250 e os 10.150, ok? Então, perder essas ordens aqui, perder essa zona seria trágico. Então, sem dúvidas, a zona mais importante é essa região até os 10.150. Outro detalhe, a gente não tem tanta ordem assim de venda. Essas ordens começam a ficar maiores aqui a partir dos 10.600 até os 10.700, tá bom? Então pode ser uma resistência importante. No curto prazo aqui a gente não tem muita. Inclusive, eu vejo a gente fazendo aqui um padrãozinho de continuação. É uma bandeirinha aí no curto prazo. Um rompimento acima aqui dessa região dos 10.340 pode dar oportunidade para os scalpers, tá bom? Continuando, caras, e falando um pouco do movimento extremamente volátil que o Bitcoin teve. Bitcoin, que depois do nosso último vídeo, ele foi testar a região dos 9.800, rompeu o fundo em muitas exchanges, inclusive na BitMEX, mas não conseguiu romper os 9.800. Uma pena, não conseguimos acumular tanto, nossas ordens estavam abaixo dessa região, e o preço logo depois, estourou. Esse movimento aqui, para quem estava acompanhando na BitMEX, chegou quase aos 10.500. E para que as instituições fazem isso, investidores? Para que elas mandam o mercado para os dois lados assim? Caras, basicamente para buscar a liquidez. As instituições precisam que as pessoas sejam liquidadas para elas ganharem. Então o que a gente tem aqui na quedinha até os 9.800? Bastante liquidação das pessoas que estavam em long. E depois, quando o preço dá o pump, o que a gente tem? Liquidação das pessoas que estavam em short. Então o mercado é sempre assim, é sempre as instituições tentando ver onde as pessoas estão perdendo para elas realmente encherem o carrinho e a partir daí mandarem o mercado para o outro lado, ok? Então, olhando aqui esses indicadores, a gente teria basicamente aqui um fundo e um topo que daria para operar muito bem, correto? Continuando aqui para finalizar, caras, falando aqui do TRDR dos nossos indicadores. Primeiro que eu quero abordar com vocês é o Long Short Ratio. Long Short Ratio, que é um dos indicadores que está me deixando aí mais otimista com o Bitcoin nos últimos dias. Por quê? Porque a gente está subindo e o Long Short Ratio está caindo, ok? Isso é um bom sinal, tá? É um ótimo sinal. E se ele continuar caindo é ótimo. Se ele voltar a subir igual ele subiu nessa quedinha aqui, não é bom, tá? Então atenção no Long Short Ratio, mas eu ainda encaro, pensando desde o movimento lá dos 9.800, como algo positivo que aconteceu nele aqui, tá bom? Continuando, caras, e mostrando para vocês como que a gente pode utilizar o CVD, ou seja, o Cumulative Volume Delta, para operar possíveis rompimentos. Vamos lá. Quando a gente tem um rompimento, a gente tipicamente vai querer esperar o preço passar do ponto do rompimento e depois ele fazer um retest em pontos de suporte da análise técnica, mas também indicadores de sentimento mostrem pra gente que as sardinhas estão vendendo. Então o que a gente vê aqui? A gente vê o preço passando, retestando a linha de tendência e depois, quando ele vai lá nos 10.400 e volta aqui para os 10.250, olha que interessante o que acontece. A gente vê que as sardinhas começam a vender muito a mercado, tá? Eu segreguei aqui a ordem só de 0 a 1.000. Ou seja, se você está numa tendência de alta, o preço volta na sua zona de suporte da análise técnica, aqui no meu caso nas médias, no VPVR, e você tem mais sardinha vendendo, aqui é uma ótima oportunidade para você fazer uma operação. Quando você pode realizar essa operação? Cara, uma estratégia é realizar basicamente quando a gente tem bastante liquidação, e as nossas liquidações aqui acontecem basicamente no topo, ok? Então, usar esses indicadores de sentimento aí como uma confluência da análise técnica é sempre muito bom. Correto? Nesse momento, inclusive, eu vejo algo positivo, né? Porque a gente está voltando na zona de suporte e com mais sardinha vendendo nas últimas 24 horas. Nada muito exagerado, mas é algo positivo pensando nos indicadores de sentimento. Beleza, investidores? Então, para resumir, caras, eu acho que o Bitcoin está ultrapassando uma região importante, mas ele tem um suporte muito forte em 10.150. Se perder esse suporte, a gente deve ter problemas, tá bom? Em compensação, caras, o que infelizmente pode fazer o Bitcoin simplesmente despencar? O S&P. A gente tem que estar de olho para essa correlação existente no S&P e a gente tem que lembrar que o S&P está numa tendência de baixa agora, inclusive ele respeitou, está até bagunçado aqui porque a gente estava desenhando essa zona importante, né, que se rompesse para cima seria bom para o Bitcoin, a gente não conseguiu romper, tá? E
Enquanto o S&P continuar em queda, o Bitcoin pode ir para o mesmo caminho. Então, muito cuidado aí, entendam o risco que a gente está correndo hoje, né? E eu ficaria de olho para o S&P romper essa região aqui dos 3.425 e aí sim a gente ter uma retomada aí da alta, tanto do S&P quanto do Bitcoin, ok? Em compensação, se a gente perder esse fundo que a gente deixou agora, caras, é um fundo importante, tá? Então, eu não quero ver a gente perdendo esse fundo aqui nos 3.310, 3.300, tá? Não quero ver esse rompimento. Se romper, o Bitcoin deve ir também. Infelizmente, é uma correlação que a gente tem que trabalhar hoje em dia. Beleza, investidores? Caras, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado aí da análise. Pode deixar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários, que eu respondo assim que eu puder. Então valeu, um forte abraço e até o próximo vídeo.